Celebrity Cast Entrevista. Bem, estamos de volta com mais um Celebrity Cast Entrevista do blog do Calil Neto Sena, agora em seu 23º episódio, com o jornalista e correspondente internacional Fábio Borges, com passagem pelo TV Fama e carreira magnífica como correspondente internacional também pela Rede TV nos Estados Unidos. Seninha. E Calil Neto, quem diria que estamos quase indo para 25 entrevistas, estamos na 23, hein? Sim, a gente entrevistou, a última entrevista que a gente entrevistou foi a Mônica Por, que também passou pelo TV Fama e tem essa experiência de entrevistar celebridades, os artistas, né, há muito tempo também, né, Sena? Já passou pelo Fofocalizando, já passou por diversas emissoras aí de televisão também, né? Um grande beijo pra Mônica Por, né, Sena? Que nos... Outros que também que participaram do ciclo, né? Tinha Roma. E também, e vale lembrar que o Fábio Borges é o segundo correspondente internacional que a gente entrevista, depois da Tina Roma, que deu entrevista diretamente de Miami, dos Estados Unidos também, pra gente, pro blog do Calil Neto, pro Celebrity Cast. O lado dele é diferente, né? Que dessa vez foi mais desafiador, né? Porque ele mora atualmente no outro lado dos Estados Unidos, do lado oeste, né? Do lado que muita gente gostaria de estar lá, Los Angeles, um pezinho de Hollywood, né? Los Angeles, onde estão os artistas, os famosos, né? Onde todo mundo gostaria de estar ao lado dos famosos, né, Sena? Os né? grandes nomes das produções. Da história de Hollywood, né, Sena? De Hollywood. Fábio Borges é um premiado jornalista, cinegrafista e produtor audiovisual com 27 anos de experiência. Ao longo de sua carreira, realizou mais de 4.000 reportagens internacionalmente, especialmente em países das Américas, Europa e Ásia. Fábio Borges se destaca como repórter, produtor, cinegrafista e editor, ganhando prêmios internacionais como profissional multimídia. As conquistas de Fábio Borges incluem conduzir e filmar entrevistas com inúmeros líderes globais, milhares de profissionais conceituados em diversas áreas, como política, economia, esportes, tecnologia, ciência, negócios e centenas de estrelas de Hollywood. Fábio abriu nos Estados Unidos, Sena, uma produtora de vídeo chamada Every Media Productions, né, que ele vai falar ao longo da entrevista, durante o bate-papo, né? Em Hollywood, Fábio Borges entrevistou no tapete vermelho e com exclusividade centenas de atores e profissionais do cinema, como Clint Eastwood, Bruce Willis, Charlize Theron, Dustin Hoffman, George Clooney, Sandra Bullock, Ben Kingsley, Matt Damon, J.K. Simmons, Brie Larson, Annie Garcia, entre muitas outras estrelas. Algumas das coberturas internacionais especiais de Fábio Borges incluem reuniões críticas com líderes globais, incluindo Barack Obama, Vladimir Putin, Benjamin Netanyahu e muitos outros políticos em eventos em Washington D.C., Nações Unidas em Nova York e nas cúpulas do G8 e do G20 no Canadá e no México. Conclave do Papa Francisco em Roma em 2013, o grande terremoto no Haiti em 2010, derramamento de óleo, né, da BP, eu não sei o que é da BP que ele quis dizer. É a Petróleo Britânico. No Golfo do México em 2010, ataques terroristas em Paris em 2015, eleições presidenciais nos Estados Unidos em 2012, 2016 e 2020, centenas de notícias em 20 estados americanos. Nos esportes, Fábio cobriu dezenas de eventos nos Estados Unidos e no exterior, incluindo o Super Bowl L. Qual é a final do futebol americano, pra você entender, né? Lutas do UFC, finais da NBA, X Games, World Surf League, Professional Bull Riding, WWE,
torneios de futebol, incluindo a Copa do Mundo de Futebol da FIFA no Japão em 2011, 2012 e muito mais. E ele disse que cobriu também a morte do Michael Jackson, Senna. Ele foi encaminhado para os Estados Unidos, foi escalado para cobrir a morte do Michael Jackson, né? É interessante, né, Senna? E eu não sei como é que funciona muito bem lá nos Estados Unidos. Tem a revista People, né? Tem o TMZ também, que é uma mídia muito influente até hoje no mundo. Existe a revista People, cobre as celebridades. Eu acredito, Senna, que a cobrança em cima das celebridades lá fora nos Estados Unidos é muito maior do que a cobrança em cima dos artistas aqui no Brasil. Tem os paparazzi lá que ficam muito mais em cima dos artistas do que aqui no Brasil, né? Porque lá os artistas são mundiais, né? Os artistas aqui são artistas apenas do Brasil, né? E poucos latinos, né? E lá é mais difícil, né? Porque tem um sindicato muito pesado, tem muitas regras. Fora os direitos autorais também, que é muito influente lá, que é muito mais pulsivo, mais vitalista, e por aí vai, né? Ele vai explicar isso pra gente. Eu não sei se eu vi uma notícia uma vez falando que não sei se era a casa da Britney Spears, ficavam cheios de paparazzi na porta, não sei se era que a... Foi a Britney Spears, sim, no comentário dela. Que ela tem uma crise nervosa que você tá em quase todo mundo. Por causa dos paparazzis? Ou não sei se tem aquela atriz, aquela modelo também, como é que ela chama? Paris Hilton. A Paris Hilton também tinha isso. Agora ela deu uma acalmada, mas chegou a ter umas crises nervosas. Sei. Entre outros, né? Sei. Tem até menos contando os nomes, né? Mas vamos focar agora um pouquinho, que não é fácil, né, Calil, conseguir consolidar um mercado americano que é muito competitivo, né? E ele é um vencedor, ele estudou bastante, estudou inglês, se dedicou bastante, fez cursos de reportagem, ele se dedicou bastante. Ele vai falar durante o bate-papo o que ele fez para ir lá para os Estados Unidos e como é que ele foi parar lá em Los Angeles, né? Ele se dedicou para chegar lá, né? E fez um trabalho maravilhoso lá para a Rede TV. Né? Pouco tempo, né? E vamos frisar, Senna, que o Fábio Borges, eu conheci ele na época do evento. Eu até falei na pergunta que eu conheci ele no evento da Sabrina Sato, quando foi o centenário, se não me engano foi o centenário da chegada dos japoneses ao Brasil, lá no Conjunto Nacional em São Paulo, na cidade de São Paulo, né? Tava você, tava Fabiola Hyper, tava Odair Del Pozo, tava um montão de jornalista lá, né? E ele até menciona, faz tempo que a gente não se fala, tal, né? E quais são os outros repórteres antigos do TV Fama que são da época dele? Eu tava falando pra você da Soraya Moté, que você não se lembra? Moté, Moté, infelizmente, não tá mais, né? Que ela era correspondente lá do Rio de Janeiro do TV Fama. Não sei se muita gente se lembra da Soraya Moté. E tem outros repórteres que da mesma época, a Mônica Por e outros repórteres que são da época do Fábio Borges, né, Senna? Você lembra quem eram? Só a Andréa Corazza, né, que pegou a época dele, e o Nelson Rubens, né, que é apresentador da época, porque o Fábio só chegou da metade dele, né? Não, dele, do ciclo do Fábio. E o Rafael Pessina? Não lembro se o Pessina pegou, né? Eu soube de que pouquíssimo, né? Mas é que sempre TV Fama ainda resiste porque é um dos poucos programas, tirando Globo e SBT, que ainda fala de famosos, né? Porque os outros ainda se aventuram, mas infelizmente o pessoal está com o pé atrás de falar de famosos hoje em dia, né, Calil?
E ele falou que a experiência dele de entrevistar os artistas nacionais que levou ele a chegar a entrevistar os famosos americanos, os famosos internacionais, né? A experiência dele aqui, né? Ele passou pelo AOL, passou por diversos aí. É o American Online que no Brasil não existe mais, só nos Estados Unidos ainda tem uns pequenos braços, não tem de braço grande. Tá. E vamos então agora, Senna, passar então o bate-papo agora com o grande Fábio Borges, que foi muito gentil, muito atencioso, um gentleman, né? Diretamente de Los Angeles, nos Estados Unidos, para o blog do Calil Neto, para o Celebrity Cast, episódio 23. Fábio Borges, vai lá, Seninha. Fábio Borges, é com você. Aí, Fábio Borges, valeu, um abraço, querido, um grande abraço, um grande beijo. Fábio, de onde veio sua paixão pela comunicação? Te conheci em um evento, se não me engano, com a Sabrina Sato no Conjunto Nacional em São Paulo. Como você foi parar na Rede TV? E como foi ser repórter do TV Fama? Ou como você começou em outra área, fora do universo das celebridades na Rede TV? Ou você já começou como repórter do TV Fama quando começou a trabalhar na Rede TV? Como você foi mudar da área de jornalista de famosos brasileiros para correspondente internacional em Los Angeles, na Califórnia? Apesar de que você cobriu o universo dos famosos em Hollywood e a parte da política. Fábio, é diferente você entrevistar um famoso brasileiro e um famoso internacional? Rola muito jogo de ego lá fora? E a última pergunta, caro Fábio Borges. Como é a programação televisiva nos Estados Unidos? É muito diferente do Brasil? E tem o streamings também? Tem o streamings aí, ele é um sucesso aí nos Estados Unidos? Olá, Calil Neto, e a todos os ouvintes daqui do podcast do Calil Neto. Muito obrigado pelo convite, é uma grande honra eu participar aqui desse bate-papo com você. Realmente faz muito tempo que a gente não se fala, né? Eu acredito que a última vez que a gente se encontrou pessoalmente foi aí em São Paulo, isso antes do ano 2010, por volta de 2008, 2009 talvez, quando eu ainda trabalhava na Rede TV, no TV Fama, não é isso? Foi quando a gente se conheceu. Mas enfim, muito feliz de me reconectar com você e vai ser uma experiência muito agradável eu compartilhar com você e com seus ouvintes um pouquinho da minha trajetória jornalística, da minha trajetória como correspondente internacional. Eu que já contei essa história para vários veículos de comunicação, especialmente aqui nos Estados Unidos, incluindo também palestras aqui na Universidade da Califórnia em Los Angeles, isso contando um pouco das minhas experiências como jornalista para alunos de comunicação, e sempre é uma grande honra eu revisitar a minha história e compartilhar também essa jornada, né? Porque eu acredito que pode servir de inspiração também para os jovens talentos aí, né? Os novos jornalistas e comunicadores do Brasil e do mundo. Então, dando início à nossa conversa, né? Respondendo à pergunta de onde veio a minha paixão pela comunicação. Isso começou já quando eu ainda era novo, adolescente. Eu tinha por volta de 14, 15 anos. Eu estava cursando o curso técnico no colégio de processamento de dados, portanto, eu me formei como um técnico em tecnologia de informação, mas eu sempre tive muita aptidão, eu sempre gostei muito de outras disciplinas, além das disciplinas exatas, como língua portuguesa, história, geografia e etc. E eu lembro que eu estava talvez no último ano do colégio, esse colégio de processamento de dados, e a professora de língua portuguesa, ela pediu para que os alunos preparassem um programa de rádio.
e a gente teve que entrevistar algumas pessoas. Eu lembro que naquele momento eu adquiri um gravadorzinho, né? Naquela época ainda não existia, né, nenhum meio digital de se gravar áudio, então eu adquiri um gravador com uma fita, né? Aquelas fitinhas cassete. Hoje em dia poucas pessoas usam, né? Mas enfim. E comecei a entrevistar outros alunos, colegas ali do colégio, e eu achei muito interessante esse processo de ouvir as histórias, de fazer as perguntas e depois sintetizar toda essa informação e colocar no papel, escrever e divulgar essas histórias. Enfim, produzir uma reportagem. Eu já tinha bastante facilidade com redação, isso desde os primeiros anos da escola. Eu sempre me destaquei por conta das redações, gostava também de literatura, então eu sempre fui apaixonado pela língua portuguesa, então eu tive muita facilidade em realizar esse projeto pedido por essa professora do colégio, de fazer esse programa de rádio com reportagens. E quando eu apresentei esse meu projeto, eu fui bastante elogiado. A professora me chamou de canto e disse: Fábio, você já pensou em se tornar um comunicador? Você está prestes a concluir o curso aqui, o colegial, você vai entrar na faculdade, talvez seja interessante você considerar isso, né? E de fato, Calil, eu nunca tinha pensado nisso, até porque eu estava estudando processamento de dados e o meu objetivo era me tornar um engenheiro nessa área, né? Um engenheiro de comunicação. Mas quando eu fui prestar o vestibular, eu me inscrevi no curso de jornalismo. E aí eu passei na faculdade, né, na Universidade Metodista de São Paulo, isso no ano de 1996, e comecei a fazer jornalismo, né? Até então, a faculdade de jornalismo metodista era a número 1 do Brasil, era a melhor faculdade de comunicação, especialmente jornalismo do Brasil. Então foi aí que começou, foi o primeiro passo, né, rumo à comunicação. E já no primeiro ano de faculdade, já no primeiro semestre, eu comecei a trabalhar em alguns jornais locais da cidade de São Bernardo. É a cidade onde está localizada a Universidade Metodista e também a minha cidade natal. Um desses jornais, eu acredito que já não existe mais, ele tinha circulação na prefeitura de São Bernardo do Campo. Logo em seguida, eu fui convidado para trabalhar numa revista de skate chamada 100% Skate. Essa revista ainda está em circulação e eu acredito que agora os negócios para eles devem estar ainda melhor por conta desse boom, né, do skate no Brasil, com grandes atletas e etc. E após trabalhar também nessa empresa essa revista 100% Skate, eu também trabalhei em empresas de comunicação, agências de notícia, como redator, como produtor, como repórter. Isso até o ano 99. Em 99, a American Online, que até então era a maior provedora de internet do mundo, decidiu expandir os negócios daqui dos Estados Unidos para o Brasil, né? A American Online, uma empresa americana, começou a expandir os negócios de internet no Brasil. A internet estava só começando no Brasil. Eu fui contratado para trabalhar no programa na editoria de esportes, no canal de esportes. Então, meu trabalho era fazer atualização de todas as notícias relacionadas a esporte, né? Principalmente futebol, basquete, vôlei, os esportes em que os brasileiros têm bastante destaque nacional e internacionalmente. E trabalhei na American Online durante 2 anos, se eu não me engano. Em 2001, no final de 2001, eu decidi sair da American Online, eu saí da American Online, e naquele momento eu percebi, eu já tinha me formado na faculdade, que eu precisava investir em um outro idioma. Naquele momento eu percebi que o inglês seria uma grande oportunidade para mim. Foi quando eu comprei uma passagem, Calil, e fui para a Austrália. O curioso é que eu não falava absolutamente nada de inglês. Eu tinha experiência zero. Mas com o dinheiro que eu ajuntei durante os anos em que eu trabalhei na American Online e outras empresas, eu consegui comprar a passagem e um curso na Austrália, né? Isso na cidade de Surfers Paradise.
Eu fui para a Austrália, morei lá durante mais ou menos um ano, aprendi o inglês, voltei para o Brasil. No Brasil, continuei estudando inglês, estudando rigorosamente e também exercendo a minha profissão de jornalista como produtor, como redator e como repórter também. Isso em algumas produtoras e também realizando trabalhos como freelancer, né? Até o ano de 2005. E foi no ano de 2005 quando eu fui contratado pela Rede TV. Eu fui contratado após fazer um concurso não, passar num teste, né? Eu passei num teste, isso no TV Fama. Então esse foi o meu primeiro emprego na Rede TV, foi no TV Fama. Tudo isso graças à saudosa Marica Pisanelli. Ela era a diretora, né, do TV Fama e, curiosamente, ela também trabalhou na América Online. Foi quando eu soube que tinha uma vaga em aberto para repórter no TV Fama. Eu entrei em contato com ela. Ela falou, olha, venha fazer um teste, se você passar, ótimo. Fui, fiz o teste, passei, mas naquele momento eu percebi que eu ainda estava muito cru em relação à reportagem. Eu ainda não tinha a experiência, né, como jornalista, como repórter, a desenvoltura diante das câmeras. Então, enquanto eu me preparei fazendo mais cursos técnicos de apresentação de telejornal, de reportagem e também de teatro, eu inicialmente comecei a trabalhar na Rede TV, isso em 2005, como redator do TV Fama. Foi quando surgiu a oportunidade para eu me tornar repórter, né? Após eu passar em mais alguns testes ali internos estabelecidos pela Marica Pisanelli, eu me tornei um repórter do TV Fama, um repórter basicamente local ali na cidade de São Paulo. Depois eu comecei a viajar pelo Brasil e como eu tinha uma experiência internacional, eu já tinha morado na Austrália, e eu dominava o idioma inglês, eu comecei a fazer reportagens internacionais também, como enviado internacional do TV Fama. Então a primeira reportagem que eu fiz foi a cobertura dos 30 anos do lançamento da série Dallas. Isso lá no Texas, né, com todas as estrelas do elenco da série Dallas. Então eles foram os primeiros artistas internacionais que eu entrevistei no exterior. No Brasil eu já havia entrevistado algumas pessoas, alguns artistas estrangeiros, como o cantor Fatboy Slim, como a cantora Gloria Gaynor, e entre outros, Marilyn Manson, o cantor, né? Enfim, naquele momento, quando eu retornei para o Brasil, eu já tinha bastante experiência, né? Isso depois dessa viagem que eu fiz para fazer essa cobertura da série Dallas, eu já tinha essa experiência internacional. Alguns meses depois, isso, se eu não me engano, em julho ou agosto de 2009, talvez tenha sido junho, o Michael Jackson morreu. Naquele momento foi um grande choque, eu não sei se você se lembra, né? Eu estava na redação, né, do TV Fama, eu já estava prestes a sair para ir para minha casa. E naquele momento, o diretor do TV Fama, já não era mais a Marica, já era um outro diretor, ele falou, Fábio, vá direto para o aeroporto internacional, a gente está comprando uma passagem para você, você vai para Los Angeles para acompanhar os desdobramentos da morte do Michael Jackson. E eu falei, mas eu não tenho nem o meu passaporte em mãos, peraí, deixa eu respirar um pouco, né? Então naquele momento eu liguei para minha casa, eu pedi para os meus parentes, né, pedi para os meus pais levarem esse passaporte e uma troca de roupas para mim e se encontrarem comigo lá no aeroporto internacional de Guarulhos. E basicamente foi isso que eu fiz. Com uma mochila nas costas, o passaporte na mão, eu vim aqui para Los Angeles. E aqui a Rede TV contratou um cinegrafista que me acompanhou durante cerca de 15, 20 dias ao longo dos desdobramentos da morte do Michael Jackson. Então todos os dias eu fazia reportagens para o TV Fama sobre a morte, né, do grande astro da música pop. E foi uma cobertura complexa e completa até o dia do sepultamento dele.
Quando eu retornei para o Brasil, eu fui muito elogiado, eu fui bastante elogiado pelo pessoal do TV Fama e também pelo pessoal do jornalismo, né, da Rede TV. Agora, olha só, a transição, como eu mudei, né, desse mundo das celebridades para o mundo de correspondente internacional, foi bastante curioso, Calil. Eu estava na Rede TV, né, ali na sede da Rede TV em Osasco. Saindo já do meu expediente, foi quando eu fui abordado pelo José Emílio Ambrósio. Ele era o superintendente de jornalismo da Rede TV, isso no ano de 2009, né, agosto de 2009. Ele me parou, eu nunca tinha falado com ele, olha só. Ele me parou no corredor e falou: Fábio, você fala inglês? Eu falei: Yes, I do. Eu já respondi logo em inglês, é claro. E ele falou assim: olha, eu tenho acompanhado o seu trabalho, tenho gostado muito da sua desenvoltura, a forma como você faz as suas reportagens, e eu queria te fazer uma proposta. Eu falei: manda, claro, sou todo ouvidos. Aí ele me diretamente perguntou: você tem interesse em morar em Nova York? Na hora eu respondi: sim, com certeza. Foi quando ele me disse: olha, eu estou abrindo uma vaga para correspondente internacional nos Estados Unidos, em Nova York. Se você tiver interesse, essa vaga é tua, mas você só vai ter um mês para se preparar. Eu quero que você esteja já em Nova York, pronto para trabalhar em um mês. E olha só, além de você ser o repórter, você também vai ser o produtor, o cinegrafista e o editor. Você vai fazer tudo sozinho. E eu vou pegar no seu pé, eu vou exigir qualidade do seu trabalho, assim como eu exijo daqui dos repórteres nacionais. Você topa o desafio? Eu falei: topo. Calil, eu tive menos de um mês para basicamente mudar minha vida de São Paulo para Nova York, isso em 2009. Cheguei em Nova York em setembro de 2009 e já no dia seguinte da minha chegada em Nova York, eu comecei a trabalhar, né, na cobertura do aniversário, né, dos atentados de 11 de setembro. Eu cheguei em Nova York no dia 10 de setembro, no dia 11 eu já estava trabalhando. Basicamente no dia 10 eu já estava trabalhando. Eu lembro que demorou uma semana, basicamente, para eu desfazer as minhas malas, porque eu já estava naquele ritmo acelerado, naquela correria. E em Nova York eu trabalhei durante 2 anos, e foram 2 anos maravilhosos, né? E foi uma migração, né, do mundo das celebridades para o mundo da geopolítica, porque lá em Nova York eu acompanhava reuniões, né, do Conselho de Segurança das Nações Unidas, as Assembleias Gerais das Nações Unidas, as visitas presidenciais, né, dos presidentes brasileiros aos Estados Unidos. E eu também viajei bastante ali entre Nova York, Washington e outros estados. E foram 2 anos ali muito produtivos, né? Além de Nova York, Washington, eu também fui para outras cidades dos Estados Unidos. No sul, Louisiana, Las Vegas. E também fiz coberturas fora do país, como por exemplo no Haiti, em 2010, quando houve o grande terremoto lá no Haiti, que matou mais de 200 mil pessoas. Então, naquele momento eu viajei de Nova York para a República Dominicana e da República Dominicana para o Haiti, e eu fiz algumas reportagens de lá, do Haiti, sobre essa tragédia, esse desastre natural no Haiti. Quando eu retornei, a Rede TV comprou os direitos do UFC, né, o maior campeonato de lutas marciais do mundo, né, e foi aí que eu comecei a viajar mais ainda pelos Estados Unidos, né. Nesse momento, o jornalismo da Rede TV já estava sob uma nova administração do Américo Martins, que agora é o correspondente internacional da CNN Brasil, ele que tem grande experiência, já passou por grandes empresas de comunicação, inclusive a BBC, né, na Inglaterra. E o Américo Martins, um grande visionário, investiu bastante no jornalismo, e isso proporcionou para mim grandes experiências, grandes coberturas dentro e fora dos Estados Unidos.
Então, naquele momento, diante da administração dele, da gestão dele, eu viajei, fiz coberturas no Japão, fiz coberturas na Itália, na França, em outros países, no Canadá, México, enfim, muitos países, Calil. Até um momento em que o próprio Américo Martins viajou de São Paulo até Nova York para me fazer uma proposta, para me fazer um convite. A gente se reuniu em Nova York e ele perguntou para mim, Fábio, eu quero que você se mude de Nova York para Los Angeles. Eu quero que você abra as portas de Hollywood para a Rede TV. Eu sei que você tem experiência nesse ramo das celebridades, nessa cobertura de celebridades, porque você trabalhou no TV Fama durante mais de 4 anos e você tem essa desenvoltura. Para mim, isso, o Américo falando, vai ser mais fácil eu encontrar um jornalista que faça cobertura de política aqui em Nova York do que encontrar um jornalista como você que tem a sua versatilidade, né? Algumas vezes, olha só, Calil, eu misturo a língua portuguesa com a língua inglesa, isso porque já faz 15 anos que eu moro aqui nos Estados Unidos, mas enfim, o Américo disse, você é um jornalista bastante versátil, você consegue fazer reportagens de cultura, entretenimento, política, economia, tecnologia, ciências, então vai ser uma grande oportunidade para a Rede TV se você for para a Califórnia, para Los Angeles e abrir as portas dos estúdios de Hollywood com reportagens exclusivas, né, com as celebridades para serem exibidas no jornal Rede TV News e no Leitura Dinâmica. Você topa fazer isso? Naquele momento eu percebi que seria um grande desafio, até porque eu não conhecia ninguém aqui em Los Angeles. E como é que você consegue entrar nesse mercado aqui, né, das celebridades? Mas olha só, Calil, eu acho que a vida, principalmente a vida profissional, é feita de grandes desafios e eu topei na hora. Eu falei, não, ótimo, já cumpri a minha missão aqui em Nova York, então eu vou para Los Angeles. E vim aqui para Los Angeles, mudei aqui para Los Angeles no final do ano de 2011, já ainda permaneço aqui, daqui eu também não acredito que ficarei por muito mais anos, porque eu sou residente aqui da cidade, eu adoro a cidade de Los Angeles, e eu lembro que comecei a estabelecer vários contatos com outros colegas jornalistas, né, que faziam a cobertura de cinema, e foi quando obtive contatos com os estúdios, e eles resolveram me dar uma chance de entrevistar a Zoe Saldanha, né? A atriz que já fez vários filmes, inclusive Avatar. E a Zoe foi a minha primeira entrevistada aqui em Hollywood, com o filme Colombiana. Então, ela foi assim, ela é o meu talismã da sorte, eu diria, né? Que foi a primeira entrevistada de muitas, de centenas, de milhares de entrevistas que eu já fiz aqui na cidade de Los Angeles. Então, esse foi o começo. E aí, eu entrevistei muita gente famosa, várias. Basicamente, você pode ver no meu currículo os vídeos. Você tem ali Brad Pitt, George Clooney, Matt Damon, Sandra Bullock, Bruce Willis, Clint Eastwood, enfim. Eu nem sei de cabeça quantas pessoas eu já entrevistei. Então, é basicamente isso, e eu consegui abrir as portas, né, desse clube, desse circuito fechado, que é o mundo das celebridades daqui de Los Angeles e Hollywood, para a Rede TV. Então, isso eu estou falando dos anos 2012, 2013, até 2015, ali, uma época, sabe, fascinante para se trabalhar como correspondente internacional, uma época em que o jornalismo existia grande investimento. Eu, como disse, viajei bastante, tive várias oportunidades e fiz coberturas sensacionais de esportes pelos Estados Unidos e pelo mundo, né? Agora,
continuando, partindo para a próxima pergunta, né? Olha, você já percebeu que eu falo bastante, né, Kalil? É por isso que eu sou um comunicador, né, como você. Uma das perguntas que você faz aqui, né, para mim é se é diferente entrevistar famoso brasileiro e famoso internacional. E se existe jogo de ego no exterior. Olha, basicamente, Kalil, entrevistado é entrevistado. Não importa se é famoso, se não é famoso, se é artista ou se é uma pessoa desconhecida ou de outros ramos como política, do ramo corporativo, enfim. Todas as minhas entrevistas, eu acho que o segredo é o preparo. Eu sempre me preparo muito para fazer uma entrevista. Então, quando eu chego naquele momento em que eu me sento diante do entrevistado, é como se eu já conhecesse aquela pessoa. Então, a conversa, a entrevista se torna algo natural, descontraído, sabe, fluido e não tão técnico. Eu acredito que esse é o poder da comunicação. É a gente deixar o entrevistado relaxado, descontraído, à vontade. Só assim ele é capaz e se sente à vontade, né, de dar uma boa entrevista, né? E diferente, eu acredito que não é diferente, porque quando você entrevista um profissional consolidado, um profissional, enfim, renomado, tanto no Brasil quanto no exterior, esse profissional, ele já deu várias entrevistas. Ele já sabe como funciona esse jogo da imprensa, esse mundo da imprensa. Ele sabe que ele precisa da imprensa e vice-versa. Então é sempre ali uma troca, né? Uma troca de informação, uma troca de cortesia, uma troca profissional. Então, em relação a isso, tirando o idioma, né? O inglês, o espanhol, o português, eu acredito que não exista muita diferença, não, desde que você entreviste artistas consolidados, né? Se você vai entrevistar alguém aí no Brasil que está só começando, talvez essa pessoa não tenha tanta habilidade, né, para dar entrevistas, então a entrevista talvez se torne um pouco mais técnica e menos descontraída. Agora, a gente falando aqui do jogo de ego, mais uma vez, quem é artista de verdade, quem é profissional de verdade, não tem ego, e se tem, não demonstra. Porque o ego, enfim, não leva ninguém a lugar algum, né? Então essas pessoas, esses artistas consagrados, como por exemplo Clint Eastwood, né, o grande diretor e ator daqui, né, de Hollywood, ele já tem quase 100 anos, continua trabalhando. Foi uma das melhores entrevistas, uma das pessoas que melhor me atendeu. Por quê? Porque ele está nesse business, nesse negócio há mais de 40 anos, 50 anos, eu acho que até mais do que isso. Então ele já sabe como lidar com jornalistas, ele sabe que o segredo é ser cordial, é ser gentil. Então eu acredito que o ego não existe de maneira demasiada aqui nos Estados Unidos. Eu nunca presenciei isso durante as minhas entrevistas, até porque as pessoas que a gente entrevista aqui, né, em Hollywood, são profissionais de altíssimo nível e, mais uma vez, altamente treinadas e acostumadas com esse mundo da imprensa, né? Aí você me pergunta também como é a programação televisiva nos Estados Unidos. Olha, é a melhor programação televisiva do mundo, né? Os Estados Unidos são os maiores, né, tem as maiores empresas de comunicação, o maior investimento, né, nesse setor do mundo, e existe também uma grande variedade, né, de shows e uma grande quantidade. Então existe a programação da televisão americana, existe um programa basicamente para todos os clientes, a todos os telespectadores. Não importa, enfim, a faixa etária, a classe social, sempre vai ter um programa do qual você se identifique. Sempre vai ter um programa diferente do outro, porque existe uma grande quantidade, uma grande variedade e com muita qualidade também, né? E eu acho que o que é interessante também aqui nos Estados Unidos
é que não existe programas ou emissoras que tenham grande influência sobre costumes, sobre a opinião pública. Claro que existem as grandes emissoras aqui nos Estados Unidos, né? A ABC, CBS, NBC, mas os Estados Unidos é um país que tem uma diversidade cultural tão grande, então eu creio que uma emissora de televisão não tenha tanto impacto cultural e tanto impacto de costumes sobre a sociedade como existem em outros países, como no Brasil, né? A gente vê aí, né? Isso já está mudando muito, mas até a década de 90, né? Começo dos anos 2000, a gente percebia, né? Que a líder de audiência aí no Brasil tinha grande influência aí sobre os costumes, né? Dos brasileiros. Isso continua, mas eu acho que está diminuindo bastante. Isso você pode... você que mora aí, né? Você sabe melhor do que eu. Então, eu acho que essa é a grande diferença, né? Entre a televisão aqui nos Estados Unidos e a televisão aí no Brasil. E agora, você também, Kalil, me pergunta sobre o streaming, se faz sucesso aqui nos Estados Unidos. Sim, com certeza. As plataformas de streaming aqui nos Estados Unidos fazem muito sucesso. Aliás, é aqui onde tudo começa, né? Esses serviços de tecnologia, né? Particularmente, eu sou assinante da Netflix, Amazon Prime, Hulu, Disney Plus, HBO Max. Eu gosto muito de assistir esses serviços de streaming porque eu gosto de ter a liberdade de escolher, né, o momento em que eu quero assistir e a quantidade de shows. A gente não precisa esperar ali o próximo episódio, uma semana e tal. Então, eu adoro assistir séries, documentários, filmes, e as plataformas de streaming aqui nos Estados Unidos fazem muito sucesso. Agora, me permita, eu vou tomar um pouquinho de água. Eu acho que eu estou falando aqui por mais de meia hora. Só um segundinho, por favor. Muito bem, Kalil. Vamos lá, então. Eu lembro que quando você me fez esse convite para participar aqui do seu podcast, você perguntou o que eu estou fazendo, né? Muito bem. Depois que eu saí da Rede TV, né? Eu decidi investir na minha própria empresa. Eu montei uma produtora audiovisual, uma produtora de vídeo aqui nos Estados Unidos, a Every Media Productions. E nessa empresa a gente produz conteúdo audiovisual, vídeos e fotografia para empresas, para o setor corporativo, para estratégias de marketing e também para organizações de jornalismo. Como eu disse ao longo desse nosso bate-papo, né, eu tenho bastante experiência na produção audiovisual, né, eu sou cinegrafista, eu tenho muito interesse nisso, e também qualificação técnica, né, diante e atrás das câmeras também. Então eu decidi unir o útil ao agradável, né, já que eu sempre aqui nos Estados Unidos trabalhei sozinho, fazendo as minhas próprias filmagens, agora eu decidi montar a minha produtora de vídeo, né? Então, nesse segmento de vídeo, a gente oferece serviços, né, para o mundo corporativo, comerciais, documentários, filmagens de drone, né, eventos, né? No mundo jornalístico, sigo fazendo a mesma coisa, reportagens especiais, documentários, entrevistas, né, perfis, também ofereço serviço de conteúdo para redes sociais, cobertura de eventos, inclusive eventos esportivos, né, eventos corporativos e também treinamento para pessoas que querem ter aí mais desenvoltura diante das câmeras quando elas lidam com a imprensa, né? Eu, como já trabalho como jornalista há 26 anos, desde 1996, então já são 28 anos, né, Kalil? Há 28 anos eu tenho muita experiência em fazer as perguntas, então eu sei como as pessoas devem responder. Então, quando alguém precisa dar entrevistas e talvez não se sinta tão à vontade diante das câmeras, eu ofereço esse serviço de consultoria e treinamento também, né? Esse treinamento para pessoas que querem ter mais habilidades e trabalhar melhor com a imprensa. Então é basicamente isso, Kalil.
Eu acredito que aqui eu contei um pouquinho da minha história, né? Eu me prolonguei um pouco, né? Afinal, são aí, como eu disse, 28 anos, né, de trajetória jornalística, né? Metade, né, 15 deles aqui nos Estados Unidos, como correspondente internacional. E, basicamente, Calil, eu agradeço muito o convite, né? E espero que os ouvintes, os seus seguidores aí, os seus parceiros colaboradores tenham gostado do nosso bate-papo, desse nosso bate-papo. E eu fico aqui à disposição para futuras conversas. Então, eu desejo a todos aí sucesso, saúde e felicidades. Um forte abraço para todos vocês. É isso, Calil. Um grande abraço, beijo, tchau, tchau. Celebrity Cast Entrevista.